Amados irmãos, nós vamos iniciar uma série de mensagens sobre o Natal. Então, como eu abordei aqui no início, nós falaremos sobre o advento do Natal. O que é o advento? É a chegada. É aquele momento em que nós, claro, para nós que vivemos o pós, para nós o Cristo já chegou, já fez a sua obra, já morreu, ressuscitou e reina sobre nós hoje. Mas o que eu digo é que esse é o momento do ano em que essa mensagem é novamente demonstrada, pregada, manifestada, lembrada às nossas consciências. Então, 4 domingos antes do Natal, nós começamos essa celebração. Primeiro domingo é o primeiro domingo do Advento, segundo domingo do Advento, terceiro do Advento, e o quarto que vai ser no dia 21, alguns dias que antecedem o mês do Natal. Então hoje eu quero falar com vocês sobre a promessa do Natal. Abra lá comigo, Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9, nós leremos do versículo 1 até o versículo 7. Isaías capítulo 9 é um texto conhecidíssimo, porque é uma das profecias, por isso que o tema de hoje é a promessa do Natal. Nós estamos falando aqui do Antigo Testamento, é uma promessa, é algo ainda que vai se cumprir. Tanto que o tema de hoje é a promessa do Natal, o Salvador um dia virá. Claro que em nome de Jesus, para nós o Salvador já veio, mas eu falo aqui para a profecia de Isaías. Lembre-se que Isaías viveu muitos anos antes da vinda de Cristo, talvez alguns falam de 600 a 800 anos antes de Cristo ter nascido, mas nós já tínhamos a profecia da sua chegada. Vamos falar hoje então sobre o príncipe da paz. Isaías capítulo 9, nós leremos do versículo 1 até o versículo 7. Diz assim então a palavra de Deus: mas para a terra que estava aflita, não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tempos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tu, Senhor, tens multiplicado esse povo, e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como se alegram no tempo da colheita, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feriu os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia da vitória sobre os midianitas. Porque toda bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha e toda roupa revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Vamos orar? Ó Deus, que em nome de Jesus o Senhor possa estar preparando os nossos corações, Pai, para essa mensagem, para essa chegada, para esse tempo tão bom que nós vivemos, que é o Natal. Louvado seja o nome do Senhor que enviaste o príncipe da paz, o maravilhoso conselheiro, o Pai da eternidade, a cumprir essa obra por nós. Porque o Natal só existe porque nós pecamos, porque nós decidimos desonrar o Senhor. Mas louvado seja o nome do Senhor que o Natal existe para nos trazer a redenção. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã, nesse culto, nesse momento da mensagem, em nome de Jesus. Amém. Queridos, existe uma frase filosófica que diz o seguinte: quem mais demora a fazer uma promessa é quem a cumpre mais rigorosamente. Essa frase foi dita por Jean-Jacques Rousseau. Vou explicar para vocês. A frase, ela expressa a ideia de que quem demora a prometer algo, ou seja, quem pondera, quem reflete,
Quem se compromete apenas com o cuidado dessa promessa, ela tende a levar mais sério o compromisso que assumiu. E por isso ela cumpre a promessa com mais rigor e fidelidade. Ou seja, em outras palavras, quem profere uma promessa faz isso com muita sabedoria, com muita paciência, pensa antes de prometer. Porque quando promete, vai ser cumprido. Cedo ou tarde, vai ser cumprido. A implicação é o seguinte: promessas feitas precipitadamente têm maior probabilidade de serem quebradas. Sabe aquela promessa que você faz sem pensar, sem calcular? Você sai prometendo, promete para tua esposa, promete para o teu filho, não pensa e quando vê, não consegue cumprir o que prometeu. Então essa frase indica isso. Essa sabedoria de antes de prometermos algo, a gente pensar. E quando for cumprir, ela vai ser de uma forma tardia, ela vai ser de uma forma do momento certo. E quando nós falamos sobre promessas que são cumpridas rigorosamente no tempo certo, nós não podemos deixar de falar sobre Deus e a promessa do Natal. O Natal é sem dúvidas a maior festividade do cristão, porque a demonstração explícita que a promessa de Deus se cumpre no tempo certo. O Natal é especial porque é o momento no qual reencontramos pessoas queridas que nós não vimos há muito tempo, seja também por uma mesa muito farta, uma ceia muito farta no dia 24 à noite, a reunião de pessoas que amamos, seja por causa de todo o cenário natalino com seus enfeites, os musicais, as apresentações que tem aqui no centro da cidade. Ou seja, é uma data, é um momento muito festivo, muito importante. E como os bons cristãos, nós temos a convicção que o maior motivo de toda essa festança natalina é a memória do nascimento do Príncipe da Paz. Este chegou à humanidade para iniciar um plano de redenção para pecadores. Nós estamos começando hoje essa caminhada rumo ao Natal. E para entendermos o Natal biblicamente, conforme a nossa tradição reformada, sempre enfatizou que a gente precisa começar não em Belém, mas no Éden. A promessa de Natal começa no Éden. Antes que houvesse anjos, pastores e manjedoura, houve queda, pecado, juízo e promessa. Por isso, para entendermos o Natal, a gente precisa olhar para trás. A primeira promessa de redenção, Gênesis capítulo 3 e versículo 15, que depois é aprofundada pelos profetas, dentre eles o Isaías 9. Lá em Gênesis 3, versículo 15, depois que todo mundo pecou, que Deus vai proferir as maldições para o homem, para a mulher e para a serpente. Quando ele olha para a mulher, ele fala, quando ele olha para a serpente, ele fala, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência, falando para Satanás, entre a sua descendência e o descendente dela. Este quem? O descendente. Lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. O que Gênesis 3,15 está querendo dizer? Que por causa da queda, talvez Satanás pensasse, opa, ganhei. Consegui corromper a criação que Deus fez e ele disse que era bom. Mas havia uma promessa de redenção. Deus olha para a serpente e fala assim, pera, os teus descendentes, aquele que é trevas, esse bando de ímpio, pecadores, aquele que gosta do mal, esses vão ser pisados. E o primeiro a pisar é a própria serpente. O primeiro que vai ser pisado é a serpente. E quem vai pisar na serpente? O descendente da mulher. Então há uma inimizade essas duas descendências, que é o que? Nós, povo de Deus, e os ímpios. Quando fala que inimizade, não está querendo dizer que a gente não é amigo deles. Está querendo que a vida que eles têm não compactua com a vida de fato dos descendentes de Deus. E o maior líder, o descendente de fato, que veio para acabar com o mal, para pisar na serpente, para acabar com as trevas e para eliminar as trevas da terra, quando ele voltar, é Cristo. Aqui é uma promessa da vinda de Cristo. Gênesis já fala, por isso que eu falo, Natal não começa em Belém. Natal começa no Jardim do Éden.
Quando Deus olha para a serpente e fala, vai vir um descendente que vai pisar na tua cabeça, que vai acabar com o mal. E isso começa na manjedoura. Então o Natal não foi um improviso, não foi um plano B. O Natal é a execução visível de um plano eterno de redenção revelado na história. Esse texto que nós lemos em Isaías, queridos, é tão magnífico, tão profundo, pois ele nos indica várias perspectivas espirituais a respeito desse acontecimento. Nós vemos o impacto do nascimento de Jesus. Mostra os efeitos da queda da humanidade, que tendo como modelo Israel, nós vemos como o homem sempre esteve aprisionado, dominado, que o levava a situações horríveis. Em Israel nós enxergamos o tamanho do sofrimento deles através dos prejuízos ocasionados por eles mesmos, por causa da idolatria deles. Lembre-se que Isaías aqui, ele vai prenunciar a queda de Israel como um todo. O reino do norte, que vai cair para a Assíria, e o reino do sul, que vai cair para a Babilônia. Isaías vive muito antes dessas duas quedas. Mas ele já vai profetizar que isso aconteceria. Então Israel parece que é a figura nossa, de humanidade. Do quanto a gente é frágil, o quanto que a gente cai, do quanto que a gente não é nada. E quando a gente decide ir contra o Senhor, consequências vêm. Boas consequências da vinda do Redentor é o contraste que mostra na manjedoura. Que somente por meio do Redentor, a humanidade sairia dos efeitos do pecado para atingir boas consequências. Ele, quem? Jesus, seria a ponte entre um e o outro. Ele seria o que nós chamamos do caminho. Por isso que ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Seria do descendente da mulher que pisaria na cabeça da serpente, como relatado em Gênesis 3. Israel estava dividido entre reino do norte e reino do sul, por causa das consequências de Salomão. Muitos reis passam, um pior que o outro, poucos bons e muitos ruins. Isaías viveu em Jerusalém e profetizou para esses dois reinos, como eu já aqui disse. Ele presenciou uma era de reis muito ruins. E foi por isso usado por Deus para anunciar duas opressões, Assíria e Babilônia. As profecias de Isaías, embora fossem muito duras, se vocês acham que às vezes tem coisas duras na minha mensagem, Isaías pegava muito pesado. E essa era a intenção de mostrar o pecado do povo, do que resultaria daquilo. Isaías também anuncia a mensagem de paz. Por isso que aqui no texto que nós lemos, a gente vê, às vezes ele sendo um pouco duro, né? Se tornou desprezível a terra de Zebulon, Naftali, que eram regiões ali de Israel, se tornou desprezível. Olha como isso é pesado. Mas ao mesmo tempo ele termina dizendo que o príncipe da paz viria para trazer a paz plena que o povo de Deus precisa. E aqui nós nos encontramos, queridos. Isaías, nesse capítulo 9, de 1 a 7, mostra o que seria de nós se não existisse o Natal. Mostra o que seria de nós se não existisse Jesus Cristo. Aflitos, no caos, em trevas, sofrendo por opressão e talvez por guerra e por muita outra coisa. Por isso, nós vamos então observar nessa revelação de Deus, na palavra dele, como o Natal é a prova máxima de que o Senhor cumpre as suas promessas. Desde o Éden até os profetas, o Natal é o cumprimento da promessa de Deus, de redenção. Em Cristo, nos libertaremos de todo esse mal e avançaremos por uma verdadeira luz em direção a uma eternidade. 4 lições eu tenho para a igreja nessa manhã, 4 breves lições. Em primeiro lugar, eu quero mostrar para vocês que a vinda do príncipe da paz nos mostra que a promessa de vitória da luz sobre as trevas. A promessa de vitória da luz sobre as trevas. Por quê? Versículo 1 e versículo 2 diz isso. Mas para a terra que estava aflita, lembra, eu estou falando para Israel, que é aflita, mas ia sofrer muito mais, porque seria invadida pela Síria e seria invadida pela Babilônia. Então, Isaías já está falando aqui. Para a terra que estava aflita, não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, se tornou desprezível a terra de Zebulon e Naftali, que é uma das regiões ali da Galileia.
Mas nos últimos tempos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. O povo que andava em trevas viu grande luz. Aquele povo que estava sobre aquele aspecto do pecado viu grande luz. Bem interessante que ele aborda aqui, já muito antes, sobre a Galiléia dos gentios, onde foi a maior parte do ministério de Cristo. Indo na Galiléia dos gentios, pregando na Galiléia dos gentios. O sofrimento de Israel por causa dessa opressão, de uma terra aflita, de Zebulon e Naftali, que era a região ali da Galiléia, mostra como a Síria ia acabar, iria destruir. Mas o sofrimento daquele povo não terminaria ali. Eles continuariam sofrendo, porque o sofrimento deles não era só físico, o sofrimento deles era espiritual. Os efeitos da queda na vida da humanidade mostram isso, sofrimento e trevas. Você que ainda não tem a Cristo, eu preciso te dizer, você está em trevas, você vive em trevas, sem propósito, sem perspectiva, sem caminho. Você não sabe de onde veio, o que faz e para onde vai. A sua vida está em trevas. A sua vida está em sofrimento. E as tragédias do mundo, porque talvez você coloque a tua expectativa no mundo, as tragédias desse mundo mostram que é ainda muito pior. Violência, injustiça, fome, guerra, morte, corrupção. Então se a gente tivesse aquele linguajar de vamos aproveitar o agora, já que não tem então vida após a morte, vamos aproveitar o agora, ela se depara com uma terra que nem tem como aproveitar. Por quê? Violência, injustiça, fome, guerra, morte, corrupção. A profecia indica tempos que as trevas serão substituídas pela luz. Tempos que a terra aflita não continuará na escuridão. Tempos que aqueles que andavam na luz veriam grande luz, ou seja, a plenitude dessa luz. E os que viviam na sombra da morte seria resplandecido neles. Israel teria um renovo do Senhor. Depois de tanto tempo de sofrimento, finalmente haveria o descanso. A luz no fim do túnel. Talvez você esteja precisando disso. Uma luz no fim do túnel. Essa mensagem, essa esperança do profeta para o povo de Israel é para nós hoje. O nascimento do maravilhoso conselheiro, príncipe da paz, ele deu início a essa profecia. A terra de Zebulon e a terra de Naftali foi a região onde Cristo nasceu e fez o seu ministério. Com ele, a graça de Deus nos alcançou e nos livrou dos efeitos eternos daqueles pecados. A graça de Deus nos trouxe a salvação, nos tirou da escuridão, da cegueira do pecado, para nos levar a uma luz eterna, uma esperança sólida e confiável. Jesus Cristo diz, João 8,12, eu sou a luz do mundo. Aí ele continua, quem me segue anda em trevas? Não. Quem me segue, ele deixa claro, nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Concorda comigo que João 8,12 tem tudo a ver com Isaías 9,1,2? Resplandeceu a grande luz. Aí Jesus vai lá e diz, eu sou a luz do mundo. Queridos, saia das trevas que você vive e vá para a luz que o Senhor tem para a sua vida. A luz é a intervenção divina sobre a tua vida. O Natal é Deus invadindo o nosso mundo escuro. Por isso que nós devemos comemorar o Natal. É um evento muito bom. Pastor, mas nós não sabemos se o Natal, se Jesus nasceu dia 25 de dezembro. Eu tenho certeza que ele nasceu dia 25 de dezembro. Eu tenho certeza para você. Porque o calendário judaico não mostra que provavelmente tenha sido em dezembro. Tá? São pouquíssimos os estudos que eu encontrei na minha vida que afirma que Jesus nasceu dia 25 de dezembro. Mas nós escolhemos uma data para comemorar isso. A gente não tem o registro de nascimento dele, mas a gente tem a convicção que ele nasceu. Não importa o dia que ele nasceu, importa que ele nasceu. E nós decidimos no dia 25 de dezembro comemorar isso. E já um mês antes a gente começa a comemorar, porque é o evento máximo das nossas vidas. É claro que Natal sem a Páscoa não é nada. Quando eu falo Páscoa aqui, eu falo domingo de ressurreição. Porque nós, como evangélicos, nós como cristãos não comemoramos Páscoa. A nossa Páscoa é a Santa Ceia, tá? Mas a gente utiliza o nome Páscoa para falar da ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus
sozinha não é nada. O Natal sozinho também não é nada. Por isso que é uma obra completa. Nada adianta Jesus ter nascido se ele não ressuscitou. Então é uma obra completa que já em dezembro a gente começa a comemorar. Porque, queridos, Deus invadiu a escuridão desse mundo. Ele trouxe a luz que nós precisávamos. Um Deus que é forte, uma divindade explícita. Não é apenas um profeta, não é Isaías, não é o pastor Vitor. É o Deus forte, é o próprio Deus visitando o seu povo. É o Pai da eternidade, que é uma origem eterna, ele não tem um começo. Ele está acima de nós. Nós sim vivemos um tempo presente, passado e futuro. Se nós temos um Deus que está conduzido, condicionado ao presente, passado e futuro, imagina, a gente tinha um Deus totalmente limitado. Então Deus está acima do tempo. Por isso que algumas coisas acontecem na nossa vida que não adianta, a gente precisa deixar na mão de Deus, porque Ele sabe o nosso futuro. Ele sabe o que vai acontecer. Ele sabe o que aconteceu no nosso passado, o que tem acontecido nesse presente e o que Ele tem para nós no futuro, porque Ele está acima do tempo. E às vezes a gente tenta estar acima do tempo, né? Às vezes numa vida muito rápida, a gente está vivendo nessa era da informação, é tudo muito rápido, a gente quer tomar decisões rápidas, aí entra o que nós sofremos emocionalmente, ansiedade, depressão e muitas outras coisas. Isso são enfermidades do nosso espírito, da nossa alma, melhor dizendo, da nossa alma. E quando o Senhor tem uma promessa para nós, eu sou o Deus da eternidade, eu sou o Pai da eternidade. Cristo está falando isso para mim e para você. Eu sou o Pai da eternidade. Eu sei o que está acontecendo com a tua vida. E eu sei o que vai acontecer com ela quando a sua vida acabar. Estaremos com Ele, em nome de Jesus, eternamente. Ele é o príncipe da paz, ou seja, uma paz verdadeira, uma reconciliação entre Deus e os homens. O Natal é a chegada da paz que o mundo não pode dar. Cristo cumpre tudo isso. Mateus capítulo 4, versículo de 12 a 17, ele cita Isaías 9, aqui que nós lemos, como cumprimento de Jesus, em Jesus. Lucas 2 mostra o nascimento do menino que é Deus forte. Quando Jesus diz que terá a luz da vida, ele indica, obviamente, a luz da vida eterna. Mas ele também é a nossa luz enquanto aqui nós vivemos. Embora você ainda sofra por alguma coisa, saiba, a graça de Deus te alcançou, meu amado e minha amada. A graça de Deus te alcançou por meio do seu Filho. E esse sofrimento não é eterno. Talvez você esteja passando por um momento muito difícil nesse momento. Que só talvez quem saiba é Deus quando você está chorando no seu travesseiro. Quando você está extremamente desesperado. A graça de Deus te alcançou por meio do seu Filho. E esse sofrimento, amado irmão e amada irmã, não será eterno. Tudo passará. Tudo isso ficará para trás. Haverá tempos que toda aflição vai embora. Até esse tempo chegar, a graça de Deus vai te consolar, vai te dar esperança, vai cuidar de você, porque o amor dele é eterno, o amor dele é enorme. Ele cuida do seu rebanho. Se a vida está ruim, está escura, não perca a esperança. Conforme Isaías 9, de 1 a 2, ele veio, ele é a luz do mundo, para uma terra que estava aflita. E ele vem lá naquelas regiões de Zebulon e Naftali, que era uma terra aflita, terra da Galileia. Para nós, para as nossas vidas, para nos trazer a luz que precisamos. Ele tem propósito para as nossas vidas. Ele quer fazer maravilhas em nós, em nosso meio. A promessa foi dada no Éden, mas Deus não deixou essa promessa solta na história. Ele cumpre. Aprofunda-se nos profetas e ele cumpre na plenitude dos tempos. Em segundo lugar, nós aprendemos que a vinda do príncipe da paz nos mostra uma promessa de alegria no meio do caos. O versículo 3, somente o versículo 3 fala: Tu, Senhor, tens multiplicado esse povo e aumentaste a sua alegria. Esse é o ênfase que eu quero dar no texto. Ele está dizendo, olha Deus, o Senhor está fazendo o seu povo crescer, o povo tem multiplicado, o povo está crescendo. E o Senhor tem aumentado a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como se alegram no tempo de colheita, e como exultam quando repartem os despojos. Aqui os despojos, o que acontece? Quando havia uma guerra, o que sobrava, o que eles capturavam do inimigo, era repartido.
Então, por isso que fala despojos de guerra. É o que sobrava quando você ganhava do inimigo. Era algo de lucro. Então, quando ele fala, tu, Senhor, tens multiplicado a sua alegria, aqui mostra a consequência de se chegar à luz, que é Cristo. Possuir uma plena alegria. Não estou dizendo que você vai estar todo dia feliz, tá? Não confunda isso. Nós podemos estar em plena alegria em Cristo, vivendo o melhor de Cristo, vivendo a luz de Cristo, mas ter dias de aflição, ter dias de tristeza. Mas o que é o diferencial para nós? É que a alegria sempre volta. As misericórdias do Senhor se renovam. E o choro que dura uma noite é transformado na alegria que vem pela manhã. O versículo 3 indica o aumento da alegria diante de Deus. Como se alegram no tempo de colheita e como se exultam nesse tempo de despojo, de guerra. Por ser guiado por essa luz, nos enchemos de esperança. E é nessa esperança que a alegria do crente se baseia. Não importa como esteja a vida dessa pessoa, você percebe a alegria na alma dela. Mas por quê? Certamente ela teve um encontro com Jesus e se sentiu amada e vive sob as promessas deixadas por esse Cristo. Você conhece uma pessoa que é muito feliz, mesmo que a vida dela seja totalmente complicada? Conheceu alguma pessoa assim? Você sabe o histórico dela. Acabou de perder alguém, ou estava enfrentando uma doença e tal, mas você só vê a pessoa ali, alegre, feliz, contente. Parece que ela te constrange, parece que ela que te ensina. Mas espera aí, você tá com a vida mais ferrada que a minha, mas você vive alegre e tal. Parece que tá tudo bem, eu tô mais derrotado que você. Você conheceu já alguma pessoa assim? Eu gosto muito de falar do apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo, ele tem 4 cartas que nós chamamos carta das prisões. Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. E uma dessas cartas, que é Filipenses, é a carta que nós chamamos carta do quê? A carta da alegria. A carta que fala muito de alegria. Paulo estava preso, conforme Filipenses 4, versículo 4. E lá ele diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Por quê? Porque o Senhor era a fonte da alegria dele. Ele preso, indo talvez para a execução da morte, passando por dificuldade, mas ele diz para uma igreja, alegre-se no Senhor. Outra vez digo, alegre-se. Porque Paulo sabia que nem tudo estava acabado. Paulo sabia que essa vida vai acabar, você morrendo alegre e você morrendo infeliz. O que cabe a nós é a vida pós aqui. A nossa vida com os nossos olhos na eternidade. É na luz. Cristo não veio só mostrar a luz desse mundo, ele veio mostrar a luz de uma eternidade. Ele é o Pai da eternidade. Para nos mostrar, deixar claro que existe algo após essa vida. Era a luz que ele havia depositado a esperança, o apóstolo Paulo. Se ele olhasse para os guardas lá fora, se ele olhasse para as algemas, e se deixasse seus pensamentos serem guiados pelo contexto que ele estava inserido, pela penitenciária ali que ele estava, ele ia se acabar. Mas ele olha a luz do mundo. Ele olha para Cristo. Se ele tivesse focado nas situações adversas que estavam ao seu redor, seria o fim dele. Mas ele apontou para Cristo e seguiu em frente, focado. Posso perder tudo, mas não posso perder Jesus. Se perdê-lo, perco a razão da minha vida. A minha existência é um tempo perdido. Jesus proporciona essa alegria. Jesus mostra essa felicidade em meio a um choro, mas ele ainda te mantém feliz. O mundo no qual sofre os efeitos da queda apresenta muitas propostas de alegria. Por isso, perceba para você ver, se tem uma pessoa que passa por um momento de dificuldade, de luto, desemprego, divórcio, relacionamento, seja o que for, está passando por um momento difícil. Normalmente, não é todos, mas normalmente, deposita no quê? Bebida, mulher, homem, liberdade. São as coisas que esse mundo dá, que é totalmente anestésico. Te dá felicidade, não posso mentir. Que essas coisas não proporcionam felicidade, proporcionam um prazer totalmente temporário, totalmente anestésico. Porque o bêbado, uma hora o efeito do álcool passa e a depressão vem. A pessoa que, nas drogas, uma hora o efeito da droga surge. A pessoa que se deita, sai deitando com todo mundo para esquecer seu sofrimento, no outro dia ela acorda pela manhã. Essas coisas não preenchem a sua vida.
Essas coisas não trazem a verdadeira felicidade. O que traz a verdadeira felicidade é a luz, é Cristo Jesus, aquele que nasceu na manjedoura, entrou na escuridão desse mundo para nos mostrar a verdadeira felicidade. Aquele que o próprio texto fala, multiplica, aumentaste a alegria do seu povo. A verdadeira alegria, queridos, é garantida pela fidelidade de Deus por nós, pelo amor de Deus por nós. Deus cumpre a sua promessa na história. Deus prometeu um Salvador, séculos se passaram, reinos caíram, impérios se levantaram, profetas vieram e se foram, mas chega a plenitude dos tempos. Gálatas 4:4 fala, chegando à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. O Natal é a prova máxima dessa fidelidade de Deus. O plano de Deus que ele nunca se atrasou, nunca falhou, nunca mudou. O Deus que promete é o Deus que cumpre. O Natal nos lembra que Deus não abandona o seu povo e a sua obra ao sofrimento. E pior, o sofrimento eterno. Se ele cumpriu o que prometeu por milênios, ele também cumprirá as suas promessas nas nossas vidas, na vida de você também, na sua vida também. Em terceiro lugar, nós aprendemos que o nascimento do Príncipe da Paz nos mostra a promessa de libertação que afasta a verdadeira opressão. Eu sempre falo isso porque a gente está vivendo tempo de 2 guerras. Agora eu acho que está acabando essas guerras, né? Mas não se preocupe, virão outras, tá? Não acha? O mundo nunca esteve em paz plena, ou seja, está tendo paz no mundo todo. Não. Em algum lugar vai ter um conflito. E hoje está na moda, né? Você querer talvez colocar do lado de um, do lado de outro, um está sendo oprimido pelo outro e assim por diante, o que é verdade. Existem ainda povos, pessoas que são oprimidas por outros. O problema é que acaba uma opressão, vai vir outra. Acaba uma guerra, vai vir outra. Sempre terão pessoas oprimindo outras. Aí mais nós temos um Senhor, conforme o versículo 4, que diz, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles. Aqui está falando de Israel. Porque tu quebraste o povo que pesava sobre eles. A vara que lhes feriam os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia da vitória sobre os medianitas. Aqui um evento que aconteceu da guerra de Israel contra os medianitas, porque os medianitas estavam oprimindo o povo de Israel. Isso desde a época dos juízes. Você vai ler Juízes lá, você vai ver um povo que oprimia o povo de Israel. Então o contexto aqui mostra um tipo de opressão. Israel vivia o jugo da Síria. Ou ele já tinha começado, porque Isaías ele vai profetizar contra a Síria, né? Ou melhor, contra Israel, que a Síria virá, mas ele ainda pega o início dessa opressão da Síria contra Israel. Um pesado jugo. Os assírios eram um povo muito opressor. Para impor-se aos adversários, sabe o que eles faziam? Eles costumavam empilhar pirâmides de cabeça diante das portas das cidades conquistadas, para ensinar para todo mundo que entra naquela cidade o que o assírio faz. Cobravam altos tributos, e por isso Israel ainda, inclusive, tenta 2 rebeliões. Se você ler segundo livro dos Reis, capítulo 15, e segundo livro dos Reis, capítulo 17, você vai ver as 2 rebeliões que Israel tentou fazer contra a Síria, mas não deu certo. Era um peso nas costas daquele povo, mas a profecia indica tempos em que tudo isso acabaria, e eles seriam libertos da opressão e livres. A profecia não se cumpriria sobre a libertação de uma nação. Até porque sai a Síria, entra quem? A Babilônia. Sai a Babilônia, entra depois os gregos. Cai os gregos, depois entra os romanos. Daí lembra que Cristo nasce no contexto de Roma. Então sempre houve um opressor. Sempre. O único que pode libertar toda a opressão, seja política, social, espiritual, é o nosso príncipe da paz. É como Cristo diz em João 8:36, que se pois o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. O apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo, eles ensinavam muito isso nas suas cartas. Esse efeito de Cristo vir para afastar aquilo que oprime o seu povo. A opressão como povo de Deus é liberta espiritual e um dia será liberta de toda forma física. Nós louvamos ao Senhor que a gente vive numa democracia.
Mas tem países que não vivem. E os cristãos de lá? Além de ser oprimidos espiritualmente, são oprimidos politicamente. Nós temos que ter essa convicção que Cristo vem para quebrar tudo isso. Cristo vem para tirar esse espírito de escravidão que nós temos para uma liberdade nele. Como uma pessoa pode ser oprimida, escravizada por outra pessoa, também pode ser escravizada pelo pecado ou escravizada pela religiosidade, que também é um tipo de pecado, pelas forças do diabo. O pecado nos torna escravos do diabo. 1 João 3,8. Nós não conseguimos nos libertar sozinhos. Porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizar. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Quem que falou isso? Pastor Vitor? Apóstolo Paulo, Romanos 7, 18 a 20. Ele está dizendo, o bem que eu quero fazer, eu não consigo. Porque a minha natureza é depravada, eu ainda parece que eu vivo numa escravidão. Mas depois ele vai abordar como Cristo vem na vida dele e liberta ele dessa escravidão, a partir de Romanos capítulo 8. Por isso que ele fala, não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Precisamos de alguém mais forte do que nós. Precisamos de Jesus. Vocês são livres, meu povo. Libertos através da fé em Cristo. A condenação do pecado não tem mais domínio sobre nós. O diabo não tem domínio sobre a vida do crente. Isso precisa ser dito. O diabo não tem domínio sobre o crente. O diabo tem domínio sobre a vida do descrente. O que você pode ser é tentado pelo diabo, mas não dominado pelo diabo. Quem é dominado pelo diabo? Por isso que eu não acredito em possessão demoníaca em crente. Onde há o selo do Espírito Santo, não há habitação de demônio. Porque nós fomos libertos dessa opressão. De toda e qualquer opressão, Cristo vem para nos libertar. Mas você diz que sofremos os efeitos da queda, que Ele ainda está em nós, mas também diz que nós somos libertos. Como lidar com isso? Enquanto nós vivemos nessa terra, nós vamos enfrentar tentações que podem causar muitos problemas na nossa vida espiritual. Quando nós descobrimos que carregamos os efeitos da queda e a influência do diabo, nós então vamos partir para uma batalha. Eu sei que às vezes é meio pentecostal falar guerra espiritual, mas em certa parte isso é uma verdade. Há uma guerra. Uma guerra de nós contra o pecado. Uma guerra da carne contra o Espírito Santo. Paulo fala isso em Gálatas 5. Do conflito que há da carne nossa com o Espírito Santo. Cristo vem para nos libertar, queridos. Talvez você esteja sobre uma opressão muito grande, uma opressão espiritual maligna, uma opressão, sabe? Em Cristo você encontra a verdadeira luz. Em Cristo você encontra a verdadeira liberdade. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. É isso que Paulo prega. Claro, não confunda liberdade com libertinagem. Ele não te libertou para você quiser fazer o que quiser da tua vida. Porque lembra-se que ele fala? Em Mateus 28, quando ele vai dar a grande comissão. Ide, portanto, pregar o evangelho, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar o quê? Os mandamentos dele. Tudo aquilo que eu vos ensinei. Tudo aquilo que eu vos tenho ensinado. Então nós somos livres em Cristo. Livres para viver por Cristo. Porque Ele é o único que afasta a opressão nas nossas vidas. E em último lugar, para encerrarmos, o nascimento do Príncipe da Paz nos mostra que a promessa de paz vem depois de tanta luta. Do versículo 5 até o versículo 7, ele fala... Versículo 5, vamos focar no versículo 5. Porque toda bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha e toda roupa revolvida de sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Até aí, o que ele está dizendo? Quando os guerreiros voltam da batalha, lá tudo cheio de sangue, tudo sujo, o que eles fariam? Eles pegam e queimam. Então, quando esse versículo está dizendo isso, o que está querendo dizer no versículo 5 é o seguinte, que não haverá mais guerra, não haverá mais lutas, por quê? Porque a gente já fez a nossa batalha, pegamos a nossa roupa e jogamos para queimar. Por isso que o versículo 6, ele começa com um porquê. O que é o porquê? Que é uma conjunção.
É uma conjunção de justificativa. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e porque ele é o Pai da eternidade, maravilhoso conselheiro, e assim por diante. Por causa disso, a gente não vai precisar mais dessas lutas. A gente pode pegar as nossas roupas e jogar para queimá-las. Claro, estou falando aqui no modo metafórico, porque o texto está sendo metafórico. No sentido de que a gente não vai precisar mais lutar. Por quê? Porque é o Cristo que vem por nós e vai lutar por nós. E no fim dessa vida, quando a gente estará com Ele na eternidade, todas as nossas lutas serão encerradas. Nós vamos obter vitória sobre a nossa vida. Vitória com Cristo. Por isso que quando a gente morrer, a palavra de Deus fala que a coroa da vida nos será entregue. O que é uma coroa? A coroa é para o vencedor. Quem que já assistiu a Olimpíada, né? Recebe lá a medalha. Aí tem uns que recebem uma coroa ali de louro. É o sentido de vitória. A coroa da vida vai nos atingir. Por quê? Porque todas as nossas lutas serão vencidas. Não por causa de nós. Você tem enfrentado lutas? Tenho certeza que sim. Se você vir me dizer assim, pastor, não tem luta nenhuma, então me ensine. Porque todo mundo tem suas lutas. Mas lembre-se, todas as lutas serão vencidas por Cristo. Porque o que foi prometido a nós é um final com uma vitória, não com uma derrota. A primeira vitória a gente já teve, que é a vitória sobre Satanás. Lembra como eu falei no último ponto? Ele não é mais, ele não nos domina mais. A gente não recebe a opressão dele. Nós somos livres em Cristo, nós recebemos a luz da vida. E aí as outras vitórias que nós vamos atingir na vida. Quando eu falo aqui vitória, gente, não estou falando de vitória financeira, não. Não sai acreditando que você vai chegar em casa, vai abrir teu aplicativo do Nubank, vai estar lá R$1 milhão. Opa, vitória. Não. Estou falando disso. A vitória sobre essa vida sofrida. A vitória sobre o teu desemprego. A vitória sobre a tua enfermidade. A vitória sobre a morte. A vitória é atingida na eternidade, quando a gente vai estar lá, nas bodas do Cordeiro, celebrando com o nosso Senhor uma eternidade que foi adquirida a nós sem a gente merecer, vindo de um menino que nasceu na manjedoura. Em Mateus 11, 28, 30, conhecidíssimo esse texto, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes aliviarei, ou eu lhe darei descanso. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você está com muita luta? Você tem enfrentado muitas coisas difíceis? Sai de um problema, entra no outro. Sai de outro, vem 3. Há uma promessa de vitória. Há uma promessa de descanso eterno na figura, na pessoa de Cristo. Se a sua alma tem se afadigado, exausta, você sofre muitas pressões e não aguenta mais essa vida, não desiste de si mesmo. Você quer a paz? Vá a Cristo. O jugo dele é suave, o fardo dele é leve. Ele dará a paz que o seu coração precisa, porque ele é o príncipe da paz. Chega de lutas, chega de tentar fazer tudo pelas suas mãos. Confie no Senhor, descanse. Há coisas que ultrapassam você. Por que você ainda insiste? Vá a Jesus, traga a paz que a sua alma precisa, e muito ele fará. Filipenses 4:7 fala, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A consequência desses 4 pontos acontecem por causa do versículo 6. Porque o versículo 6 diz, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Percebe o quão profundo é o Natal para nós? Que mostra o que seria de nós caso não existisse esse príncipe da paz. Seremos pessoas aflitas, no meio do caos e nas trevas, sofrendo opressão nessa vida e na eterna. Mas o Senhor envia esse maravilhoso conselheiro e nos traz a paz que precisamos para mudar a realidade com que nos encontramos. Amém?